eu não consegui seguir meu sonho. Ou eu voltava pra faculdade, ou eu comprava minha casa. Aí eu deixei o ensino acadêmico de lado. O que mais me afetou entrando na faculdade foi que eu não consegui seguir meu sonho. E, na verdade, eu fiz a pedagogia para dar continuidade ao meu curso normal que eu formei no ensino médio. Para depois que eu me formar, conseguir um emprego melhor, uma carga horária menor e mais valor salarial. Eu queria fazer minha faculdade de psicologia. Aí por quê, né? Eu queria ser uma psicóloga de taxa social, no caso, não cobraria nada, porque o meu irmão, ele necessitava muito de uma psicóloga. Ele tinha muitos problemas, meu irmão era suicida, ele se cortava, ele se machucava. E aí, quando a pior fase dele foi quando os psicólogos da cidade entrou em greve. Então ele não tinha ajuda, ele não tinha para quem recorrer, ele não confiava na família, porque era um medo dele, uma insegurança. E aí ele tentou suicídio várias vezes e isso me abalou muito. Então esse era o meu maior sonho, ser psicóloga taxa zero, para ajudar todas aquelas pessoas que precisam e não têm condições de pagar um psicólogo particular. A minha gravidez. Eu engravidei, eu já estava no segundo período. E aí eu tive que escolher, ou eu continuava a faculdade, deixava de comprar o enxoval da minha filha, ou eu focava nela. E aí eu decidi trancar para focar nela. Eu trabalho de segunda a sexta, de 9 a meio-dia numa escola particular, como professora de reforço. Terça, quarta e quinta eu trabalho de 1 às 3 como professora de reforço em casa. Dias alternados, né? No caso 24/48, eu cuido de uma menina de meio-dia e meia até 8 a 9 horas da noite. E de sexta, sábado e domingo eu trabalho numa lanchonete de 6 horas até meia-noite. Fora que eu tenho meu trabalho 24/24, que é a minha filha, né? Eu não paro em nenhum momento. Levo ela na creche 8 horas da manhã, tenho que buscar às 4, fora que quando ela chega toma total o meu tempo, porque eu tenho que cuidar dela, trocar, dar banho, alimentar, e aí já foi meu dia todo. Se uma escola me contratasse, né, eu preciso ter 3 empresas. No caso, me contratassem como professora integralmente. E não para receber, acho que nem um terço do salário que paga para um professor. Aí eu tenho que dar aula, trabalhar em lanchonete, ser babá, pra conseguir a renda extra no fim do mês. Pacote abastecido. Tem que durar até dia 17. Agora acabou. Eu comecei a faculdade em 2018, final de 2018 para 2019. E aí eu fiquei uns meses e tive alguns problemas financeiros, precisei sair do trabalho e tudo, e precisei sair, né, parar, trancar a faculdade. Eu trabalho 6 horas por dia. Eu tenho que sair de casa 3 horas antes para ir trabalhar. Então isso, a gente perde muito tempo, é o que eu falo, o que cansa mais é a viagem. Falei que em 6 meses eu ia organizar minha vida e voltar pra faculdade. Infelizmente aconteceram milhares de coisas, não consegui sair de onde eu morava, fui morar num lugar bem distante. Chegando lá, eu quis voltar, né? Falei, eu preciso fazer algo, um curso, alguma coisa na área da saúde, que é o que eu sempre quis. E aí eu comecei a fazer um técnico de enfermagem. Onde eu morava, fiz o técnico de enfermagem, fiz o curso de cuidadora de idosos e voltei a morar onde eu moro atualmente. Porém, eu morava de aluguel. E aí eu pensei em voltar para a faculdade. Voltei na faculdade, fiz tudo o que tinha que fazer e eu tive a oportunidade de comprar minha casa própria. E ou eu voltava para a faculdade ou eu comprava minha casa. E aí eu optei por comprar minha casa. Então, o que me motivou a entrar na faculdade é porque quando eu era mais novinha, meu pai sempre conversava sobre isso comigo. E ele falava, por que você não vira médica? É uma profissão tão bonita, muito conhecida. Quando a gente ia em hospital, que eu tinha consulta, ou acontecia algo, ele sempre falava, olha que lindo, que profissão bonita e tal. E foi me despertando esse interesse, né? Tanto que antes do meu pai falecer, eu falei pra ele, não, eu vou fazer uma faculdade de enfermagem ou de medicina, mas eu vou fazer. E foi isso, que é o que me motiva até hoje. Eu penso muito em voltar. Se eu falar assim que tem algum dia na minha vida que eu não penso, eu vou estar mentindo. Porque todos os dias eu penso.
Então, como eu acredito, como toda pessoa, a vontade de ter uma pós-graduação, ela tá no nosso ser, né? Sair um pouquinho daquela quantidade de pessoas que não conseguiam se formar. Então, assim, a minha vontade era entrar na faculdade para justamente ter uma pessoa, um nível cultural um pouco melhor. E automaticamente eu escolhi a administração na época porque eu queria muito poder gerir pessoas, né? Gerir processos, tentar tirar o melhor de cada um. Eu comecei a trabalhar no banco, né? A carga horária eram 6 horas. 6 horas ela era excelente para mim, porque eu trabalhava muito distante, né? Eu tinha que levar 2 horas para chegar de casa até o trabalho e mais ou menos umas 2 horas para voltar. E quando tinha uma carga horária de 6 horas, estava tranquilo, isso acontecia de boa. Só que aí eu, por bem ou por mal, fui promovido. E automaticamente, quando eu fui promovido no banco, a minha carga horária deixou de ser 6 horas e passou a ser 9 horas. Aí acabou que ficou meio que inviável. Eu chegava muito cedo no trabalho, antes das 8 horas, e saía por volta de 7 horas. Eu não conseguia conciliar as duas coisas. Além do cansaço, ficou um pouco viável para mim, aí acabou que eu realmente tive que trancar. Teve a chegada do nosso filho, que demandava de tempo também, e, enfim. Isso que causou eu não conseguir ficar com as duas coisas, né? Eu fiz a opção de fazer coisas que eram referentes ao banco, matérias que eram referentes ao banco, né? Cursos para o banco, para poder me desenvolver e ser promovido cada vez mais. Aí eu deixei o ensino acadêmico de lado.